Durante as especulações para a contratação de Jefferson Soteldo, as minhas expectativas eram muito baixas e hoje Soteldo atendeu exatamente as minhas expectativas. Ele joga pouco e quando joga, joga mal, ou seja, ele não erra uma, ele erra todas. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como andam as estatísticas dele, de Soteldo, 1,60 m de altura e 0 acertos em muitas estatísticas, e você vai ver isso aqui agora. Mas antes eu vou convidar você a seguir a página, deixar seu comentário. Valeu a pena gastar tanto dinheiro num jogador que não entrega nada? Na verdade, ele nunca prometeu entregar alguma coisa, e até agora entregou o que prometeu, nada. Então vamos embora. Começando aqui, eu vou mostrar para vocês o site do SofaScore, para vocês verem a nota dos últimos jogos dele, né? Pelo Santos já, né? Ele teve um jogo contra o Corinthians em que a nota dele foi bem ruim. Isso daqui é simplesmente pelo Brasileirão. Pelo Brasileirão, ele jogou contra o Cruzeiro, jogou alguns minutinhos, 6.2 muito mal, Palmeiras 6.7 muito mal, São Paulo 6.8 mal, Bragantino mal, entra já no final do jogo, contra o Santos muito mal, contra o Corinthians mal também, né? E agora a gente vai enfrentar o Vitória. Tomara que, se ele entrar, ele jogue bem, né? E aí teve 12 jogos, 5 como titular, 48 minutos em média, ou seja, teve um total aí de metade do jogo, vamos dizer assim, né? 48 minutos é um tempo inteiro. Né? Ou entrou no meio do jogo, né, com o segundo tempo, e jogou só o segundo tempo, ou jogou só o primeiro tempo e tal. E aí, se você observar aqui, ó, ele não fez gol, não deu assistências, né? Teve até 1.3 assistências esperadas, né? Mas ele teve 33 ações com a bola, ou seja, ele fica com a bola, criou, com esse tanto de vezes que ele ficou com a bola, criou 2 grandes chances, um passe decisivo. Ele tem 80% de precisão de passe, ou seja, ele vai lá na linha de fundo, tenta fazer uma coisa, não consegue, toca. E geralmente ele tenta cruzar muita coisa, só que o cruzamento dele é 17%, é muita pouca coisa, né? Quando a gente fala de passe tenso, que é aquele passe que o cara vem na sua marcação, você tem que tocar de qualquer jeito, é metade, né? Passes longos, ele até tem um percentual alto, né? Tem jogador que tem 40, tem 30, 50 e tem 64. Passes no terço final ele tem 61%. Se a gente for pensar, então, que os passes tensos geralmente são no meio ou no ataque, né? Tá aqui, né, dentro desses passes tensos, né? Não teve nada em relação a gol aqui, defendendo uma interceptação apenas, não teve desarme, e isso daqui você vai ver aqui junto comigo. Não, vamos lá, aqui é chutando. Pelo Fluminense, ele teve uma finalização só, e essa finalização não foi no gol, né? Uma finalização que ele teve, e essa finalização não foi no gol. Quando a gente fala de passes, né, ele teve 120 tentativas de passe, 76 concluídas, teve 63% de precisão de passe no total. Se for passe curto, 80%. Se for passe de média distância, 54%. E passe longo, 55%. Ou seja, o SofaScore deve talvez juntar 2 médias ali, né? Talvez só ter curto e longo. Aí esse médio vira longo e curto. E aí, dependendo desse tipo de passe, né, esse passe pode ser, por exemplo, passe morto, ou seja, passe que vai para a linha de fundo e não errado, né, ele só devolve a bola, mas não gera um contra-ataque nem nada. Se a gente fala, por exemplo, de ações defensivas, ele tentou nenhum desarme, né, ele não tentou e não conseguiu nenhum desarme, ele teve 4 duelos, né, 4 tentativas de duelo em todas essas partidas e não conseguiu ganhar nenhum duelo. Ele tem apenas um único bloqueio de passe e nenhuma interceptação. Defensivamente, ele é uma negação. Se a gente falar em toque, né, ele tá levando a bola, tá tocando na bola, né, ele tem 140, né, deu um toque na área de pênalti defensivo, 9 desses toques foram no terço defensivo, 53 desses passes foram na região de meio de campo, 81 desses passes foram no terço de ataque, desses 81, 13 foram dentro da área penal, né? Ou seja, todos esses 140 passes aqui, todos esses 140 toques, foram todos toques ali, sem ser escanteio, sem ser lateral e tal. E ele carregou a bola 111 vezes, né, percorrendo uma distância de 939, né, aqui eu não sei se é metros, né, em jardas. São 939 jardas que ele, né, progrediu aí com a bola rolando. Ele teve um total, né, de minutos jogados equivalente a 254 minutos pelo Fluminense, né, pelo Santos foi um pouco mais, e ele ainda conseguiu receber 8 faltas e fazer uma falta, ou seja, e aqui cruzamento, né, cruzamento, ele teve 31 cruzamentos de tentativa e não ganhou nenhum, não acertou, quer dizer, para não dizer que ele não acertou nenhum, a gente vem aqui que ele tem uma quantidade de cruzamentos certos, né, ele tem 17% de cruzamentos certos.
Só que vamos lá, essa quantidade de cruzamentos certos é simplesmente se você faz um lançamento e a bola desvia na cabeça de alguém. Se o jogador não cabecear em direção ao gol, bateu na cabeça dele, mas não foi em direção ao gol, bateu na cabeça e foi para fora, bateu na cabeça e foi para a linha de lateral, ou seja, não importa, acertou a cabeça do nosso jogador, já é contado como cruzamento certo. Agora, se a gente for tentar lançar um cruzamento efetivo, que o jogador cabeceou em direção ao gol, quase como assistência, um passe decisivo, aí já não é mesmo, porque ele tem uma média de passe decisivo bem baixa, né? Falando sobre como ele está dentro de campo, você percebe que ele até tá aqui vou aumentar um pouco o tamanho aqui. Você percebe que ele até ocupa uma área do campo que é parecida com o que o Serna vai ocupar, com o que o John Arias iria ocupar. Mas é muito bagunçado ainda. Ele volta um pouco para marcar, mas ele não está sendo ofensivo e efetivo, né? Ele está recebendo a bola e não consegue gerar ataque, não consegue gerar ali alguma coisa que seja eficiente para a gente, né? A bola com ele, ela se perde, a gente não consegue ter efetividade no ataque com ele. Por exemplo, o Canóbio, eu chamava o Canóbio de cemitério de jogadas, mas até que agora o Canóbio, ele não chega na linha de fundo e só cruza. Por quê? Porque ele já percebeu que não dá resultado. Quando a gente faz um cruzamento da linha de fundo, não dá resultado. Na maioria das vezes, ou ele toca para trás, ou ele toca na diagonal para quem está vindo de frente para a área, e ele toca por baixo, como ele já deu assistência pro Cano fazer esse tipo de gol, já deu assistência assim pro Martinelli fazer esse tipo de gol. O próprio Serna também já fez isso. E o Soteldo ainda não. O Soteldo ainda não entendeu que o caminho da jogada do Fluminense assim, ainda continua cruzando bola. Então é isso, eu acho que no momento do Soteldo, esperando que ele vá melhorar, mas a situação é essa. 2025, ele só tem 2 assistências pelo Campeonato Paulista. Finalização, ele tem 7 chutes, mas provavelmente 7 chutes foram pelo Santos, né? E um desses 7 foram no gol. No jogo coletivo, ele tem 12 passes chaves, incrivelmente, ele tem 12 partidas, né? Mas ele não tem muitos passes chaves pelo Fluminense, né? E um percentual de acerto de passes, como a gente já viu aqui, né? De 80%. Então é isso, até aqui o Soteldo é meio que um zero à esquerda, ele não está rendendo pelo Fluminense como a diretoria esperava, se você vai pagar bagatela de milhões e milhões, tu espera que esse jogador vai render. O incrível é você esperar que esse jogador que já não rende há muito tempo renda. Pô, lá em 2023 o Renato Gaúcho ele jogou bem, ele teve 7 assistências e 1 gol, né? 7 assistências e 1 gol, o John Arias teve praticamente em 16 jogos. Ele fez em 38 o que o John Arias fez em 16 jogos. Pra tu ver o quanto que ele é superestimado. Então, meu nome é Wallace, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta, valeu a pena a gente ter Soteldo pelo valor de milhões de reais. E segue a página aí. Valeu!